diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém. Meus irmãos, nós estamos em um culto de Santa Ceia. Aonde nós lembramos o sacrifício de Jesus. No capítulo 28, versículo 20, a parte B do texto, há uma promessa. Jesus envia e Jesus faz uma promessa. E a promessa é estar com os discípulos, pois essa promessa que ele faz, ele estava fazendo aos seus discípulos, mas os seus discípulos já morreram. Os seus discípulos não existem mais. Existe a igreja, em que nos dias atuais a igreja militante prega o Evangelho de Jesus. Agora, quando nós observamos nessa passagem bíblica, nós podemos ouvir e ver no texto Jesus dizendo: eu estarei convosco todos os dias. Jesus não falou de mês em mês, nem de ano em ano, mas ele diz todos os dias. E agora eu lhe pergunto: quantas horas tem um dia? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas chegamos no capítulo 3, versículo 12, nós encontramos Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta: quem quiser viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. É o Evangelho em que muitos pensam que o Evangelho é aceitar Ele e dormir e descansar no ar-condicionado. Vocês sabiam que na parte do Oriente Médio, nos dias atuais, agora, há cristão preso dentro de container? Quando você está em uma casa e que não tem um ar condicionado, com esse calor é insuportável. Eu lhe faço uma pergunta: pessoas presas dentro de um container, sem ar condicionado e o sol castigando, como eles sobrevivem? Então as pessoas pensam que o Evangelho é aceitar o Evangelho e viver uma vida maravilhosa, tudo vai estar bem. Eu ouvi um hino nesta manhã que me chamou a atenção, que a nossa irmã cantou. Vocês estão lembrados do hino desta manhã? Quem estava lá? Como é que é o hino? É só vitória, não é isso? É só vitória. Como é que é? É só vitória. É só vitória, o que mais? Que a prova acabou. Vocês observaram este hino? Só vitória, só vitória. Agora a prova acabou. Acabou não, irmão. É vitória, mas a prova nunca acaba. Nós temos vitória, mas as lutas nunca acabam. Sabe por quê? Jesus no capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições,
mas teve bom ânimo, eu venci o mundo. E nesse capítulo 3, versículo 12, Paulo escreve dizendo: quem quiser viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, terão perseguições. No capítulo de número 28, versículo 20, a parte B: ei, vão por todo mundo, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Mas ele não falou nesse capítulo 28, versículo de número 20, que eles não teriam luta. Vão pregar, vão anunciar, eu estarei convosco. Escute, irmão, viver com Jesus é maravilhoso, não é? Andar com Ele é precioso, sentir Jesus é precioso, mas entenda uma coisa: em nenhuma parte das Escrituras Jesus tirou as provas, Jesus tirou a luta, Jesus tirou a aflição. Sabe por que nós temos aflição? Mas uma coisa gostosa: nós temos um ar-condicionado que refrigera a nossa alma. Aleluia. Aleluia. Pode ter calor, mas tem que ter ar-condicionado. Se não tiver ar-condicionado, você não vence as lutas. E nós temos Ele que refrigera a nossa alma. Aleluia. Ei, pode ter calor, mas tem que ter o ar, tem que ter um refrigério, e Ele é o nosso refrigério. Você sabe por que estamos aqui nesta noite? Porque existe um refrigério na nossa alma. A nossa alma sente feliz, sente alegre. Agora o que me chama a atenção, e eu quero ir no livro de Daniel nesta noite, em poucos minutos eu quero dar algumas características destes homens. Você sabe por quê? Porque esses homens aqui, eles tinham uma lei. Eles conheciam a lei do Velho Testamento, e por causa desta lei eles não negavam a Deus. Eles estavam dispostos a fazer qualquer negócio, menos negar a Deus, menos negar a lei. Eles estavam dispostos a padecer, eles estavam dispostos a ir para a fogueira. E vou lhe dizer uma coisa: o que me chama a atenção nesses 3 moços do livro de Daniel é a sua fidelidade, o seu temor. Aleluia. E eles ignoravam as riquezas terrenas. Glória a Deus, Jesus. Porque quando você observa o capítulo 2 do livro de Daniel, quando você chega no último versículo do capítulo 2, observe o que diz o último versículo do capítulo 2 do livro de Daniel. Eu quero que você pegue o capítulo 2, os últimos versículos terminam assim, o versículo 24, 25 e 26. Ao servo do Senhor não convém, Daniel capítulo 2, o último versículo, presta atenção o que diz. Eu quero que você aprenda isso aqui nesta noite, que é muito importante para as nossas vidas. No capítulo de número 2, versículo 49, o último versículo: além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou, escute isso aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Você sabe o que é isto aqui? Daniel, ele faz uma revelação. Ele revela o sonho do rei. Daniel resolve um problema aqui que era necessário resolver. Deus revela a Daniel o sonho do rei, e o rei fica encantado. E o texto, no versículo 49, diz que a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque, Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte. Você sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a grandeza destes moços, não tirou a presença de Deus da vida deles. Amém. Não tirou o temor que eles tinham na lei, que eles tinham em Deus, da presença de Deus. Tanto é que quando chegamos no capítulo 3, nós encontramos Nabucodonosor levantando uma estátua. E você sabe por quê? O que está acontecendo nos dias atuais?
E nós estamos vivendo em dias em que Jesus, no capítulo 24, ele revela isso para nós. Ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. As pessoas estão tão envolvidas com os dias atuais, as pessoas estão tão envolvidas com os momentos em que vivemos, as pessoas estão tão envolvidas com o que o mundo oferece, as pessoas estão tão envolvidas com a beleza dos dias atuais, que eles estão se esquecendo de Deus, eles estão se esquecendo de viver para Deus, eles estão se esquecendo de viver uma vida em comunhão com Deus. O que é isso? Os dias em que estamos vivendo, os dias em que estamos vivendo está atraindo as pessoas, está atraindo os crentes. Os crentes, eles estão observando os dias atuais, mas este moço, eles eram governadores das províncias. Você sabe o que é isto aqui? Eles eram grandes, eles tinham um nome, o nome deles era grande no maior reino da terra dos dias de então. Mas chegou o momento, e escute isto aqui, é construído uma estátua, e vocês conhecem a história, eles não adoram. E agora, quando você chega no versículo de número 27 desse capítulo 3, observe o que diz no capítulo 20, no versículo 27 do capítulo de número 3. É isto que Deus quer, irmãos. Deus não está interessado se somos crentes, Deus não está interessado se nós temos um nome, Deus não está interessado se nós se vestimos como crente. Não, Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado se eu uso uma gravata preta e branca. Deus não está interessado se eu visto um terno. Não é isso que Deus está interessado. Isso é importante na vida do cristão, porque o cristão tem que andar decentemente. Mas veja isto aqui, veja isto aqui, versículo 27, o que Deus quer. Por que razão que acontece isto aqui? Maravilhoso, Jesus. Sabe por quê? Porque eles não negaram o nome do Senhor. Eles foram lançados em uma fornalha. E se formos analisar, vocês conhecem o texto, conhecem a história. Mas a história, ela só se torna linda é quando alguém persevera na presença de Deus. Nós podemos falar de santidade hoje, nós podemos falar de temor hoje, nós podemos falar de vida com Deus hoje, mas amanhã negarmos a fé. Nós podemos estar em uma posição alta e muitas vezes amanhã negar a Deus por causa da nossa posição, e eles não negaram a Deus por causa da sua posição. Glória a Deus. Eles permaneceram com a posição no meio de um mundo corrupto, no meio de um mundo que não queria saber de Deus, de um mundo ateu. Eles permaneceram sendo fiéis a Deus. É isso que Deus quer de uma igreja. Glória a Deus. Permanecer. Aleluia. Sendo fiel. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o versículo 27. Vá lá hoje. Chega perto daquele magnata, candidato à presidência dos Estados Unidos. Chega e manda ele louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Ele não vai fazer isso, mas a Bíblia diz que este homem engrandeceu e louvou o nome de Deus. Por quê? Algo simples. Não precisou eles mandar Nabucodonosor louvar a Deus. Algo simples.
eles não negaram o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ei, o segredo muitas vezes não está em falar. O segredo não está em mandar louvar a Deus. Oh, precioso Jesus. O segredo está em obedecer. E quando nós obedecemos, o nome do Senhor é louvado. Aleluia. Glória a Deus. Veja o versículo 27. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, Aleluia. servos do Deus. Meu Deus, você não entendeu? Oh, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas, para dizer que são servos de Deus, eles têm que falar tanta coisa. Olha, eu congrego na Assembleia de Deus. Aquela Assembleia de Deus, sabe, é dela. Aquela de 1910, é ela que eu congrego. Tem que falar tanta coisa. Não, Deus tem que ver na nossa vida se somos servos dele ou não somos servos dele. Precioso Jesus. Ah, Senhor. Me permita, com muito respeito, as pessoas têm que contar muito essa história para mostrar que é serva de Deus. Não, não precisa isso. É andar como Ele, é viver para Ele, Amém. é fazer a vontade dEle. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que Potifar fez quando ele viu José? Este é sim um servo de Deus. Ei, sabe qual é o segredo da vida com Deus? Fazer o que esses moços fizeram. Glória a Deus. E aí diz o texto: Maravilhoso Jesus. ele gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego. A minha Bíblia diz que ele gritou. Servos. Por que servos? É aqui que eu falo. Por que servos? Eu entro em uma padaria lá, tem um pessoal, alguém que é: eu sou serva do Senhor. Queridos, para ser salvo e ser serva, não precisa gritar. Deus é e os homens sei que somos servos dele. E como foi que ele viu a ação de Deus na vida deles? Quando o homem vê a ação de Deus em nossas vidas, não precisa falarmos, o homem grita: esta é uma serva de Deus, este é um servo de Deus, porque vê a glória de Deus e o livramento que Deus dá. Oh, maravilhoso Jesus. Precioso Jesus. Isso me chama a atenção. Oh, aleluia. Servo do Deus Altíssimo, saiam. Ele não diz: saiam e vão embora. Saiam, vem aqui, deixa eu tocar em vocês, deixa eu sentir vocês. Há algo em vocês. Ele viu ali algo precioso. Ele viu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmãos, vida com Deus é diferente. Agora veja o versículo 28. Oh, maravilhoso. Quando você padece pelo nome dele, escute, você pode sofrer hoje e parece que nada está acontecendo, parece que ninguém está vendo. Ei, o que Jesus disse é verdade. Eu estou convosco. Ei, Deus vai abrir os olhos e a pessoa vai ver que Deus é em sua vida. Aleluia. Olha o versículo 28. Disse então Nabucodonosor:
Este homem era adorador do Deus Bel. O Deus de Babilônia. Mas olha o que este homem fala. Por que ele fala isso? Por causa da ação. Nós não podemos negar a Jesus. Nós estamos vivendo no meio de uma situação caótica, um mundo corrupto. Nós não podemos negar a Jesus. E olha o que este homem disse. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus, não dele, o Deus. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou louvar o Deus dele. Bel, vou deixar de lado. Louvado seja o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abednego. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Mas esses nomes aqui foram nomes trocados para o nome dos deuses babilônicos. E ele esquece os deuses babilônicos e ele louva o Deus de Israel. Aleluia. Sabe por quê? Por causa da fidelidade destes homens. Irmãos, o segredo está em ser fiel. Aleluia. O segredo é manter a fidelidade. E ele diz o seguinte: louvado seja o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Aleluia. Jesus. que enviou o seu anjo. Ele livrou os seus servos. E que diz o restante do texto? Veja o restante do texto. Diz: eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Aleluia. Deus sendo adorado, não porque eles disseram nós somos servos de Deus, por causa da ação. Por causa da ação deles. Eles guardaram o que ouviram dos seus pais. Eles estavam prisioneiros, mas mesmo na prisão, ninguém conseguiu arrancar do seu coração o que foi plantado. Glória a Deus. É isso que a igreja dos dias atuais precisa. Aleluia. Aleluia. É não esquecer daquilo que foi plantado. Aleluia. Oh, aleluia! Jesus nunca prometeu que a igreja ia ter dias de maravilhas, mas prometeu aflição e luta, mas prometeu que estaria conosco até o fim. Igreja é de vitória em vitória, de luta em luta. Nós vamos vencer a batalha. Aleluia. Tu és fiel. Aleluia. Agora veja o versículo 25. Maravilhoso, Jesus. Veja o versículo 25. O que aconteceu? Por causa da fidelidade desses homens, e o rei exclamou:
Olha o que a fidelidade faz. A fidelidade, o temor a Deus, nos proporciona presença. Aleluia. Glória a Deus. Quando eles são lançados, Jesus não deixa só. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Diz o texto sagrado. Veja o que diz Isaías capítulo 43. Quando passares as águas, estarei com você. Quando passarem rios, eles não encobrirão. E quando vocês andarem através do fogo, não se queimará. Aleluia. A chama não arderá. Por quê? Fidelidade. Aleluia, Jesus. Nós temos aflição neste mundo. Podemos perder amigos, família, parentes, irmãos, pai, mãe, muitas vezes. Mas nós não podemos perder a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E só podemos manter, irmãos, quando nós queremos conquistar muito rápido, nós cometemos isso. Mas quando nós esperamos em Deus, as coisas saem perfeitas. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas querem conquistar muito rápido. E para conquistar, eles procuram fazer de qualquer forma, de qualquer meio, inventam, fazem de tudo para conquistar muito rápido, para crescer muito rápido, para que o seu nome